Bem-vindos mais um Legado Cast 360 USA. Povo de Deus, povo maravilhoso. Gente, tô com a saudade de vocês, vocês nem imaginam. É. E olha, Deus tem feito milagres e maravilhas em nosso meio, sabia? Vocês viram, notaram até meu mineirês tá mudando um pouquinho? Eu tô perdendo um pouco o mineirês, tô conversando um pouquinho mais certinho. Vocês viram aí? Eu Ai, acho que vocês estão orando muito pela minha vida, né? Vocês estão assim, gente, esse homem fala errado demais, como é que fica escutando ele? Mas, gente, é isso que eu tenho para vocês hoje, entendeu? E Deus tem muito mais. Se vocês não olharem para mim, olharem para Jesus, eu tenho convicção que esse legado cash, essas entrevistas vão chegar em lugares que só Jesus tem como fazer. E você também ali do outro lado, né? Dando um like pra gente e enviando para alguém. A única coisa que a gente pede, se você foi edificado com a entrevista, dá um like e manda para alguém, envia para alguém, olha, escuta esse pessoal aí, faz aí o subscribe aí, entra, você vai receber notificação toda semana de vídeos e entrevistas novas que estão entrando. E algo que eu tenho falado aqui constantemente, né? Aonde que nós entrevistamos aqui tem fé, tem propósito e tem transformação. E aquela entrevista que não tiver transformação, você pode ter convicção que ela não foi apresentada para você, porque todo mundo que é entrevistado aqui, o Senhor tem tocado e tem falado diferente através da vida dessas pessoas. E eu vou deixar para vocês uma pergunta básica que eu sempre faço no começo do nosso podcast, que é: o que que adianta você viver se quando você morrer você pode ser esquecido? Já parou para pensar nisso? Quais as marcas que você está deixando hoje na sua comunidade? O que que você está fazendo hoje que as pessoas vão falar assim: "Uau, eu lembro do José, eu lembro da Maria". Vocês lembram há 20 anos atrás o que que ele fez? Por isso, você tem que ter convicção que você está vivendo dentro de um propósito que o Senhor Jesus colocou você aqui nessa terra. E para você que não me conhece, eu sou pastor Aldo Dias, casado com a Carla Dias, pai de 4 filhos, casado por 24 anos e vivo o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Teve muita. Gente, eu vou até brincar com vocês aqui. Todo mundo fala, nossa, sempre foi essa maravilha. Não, teve muita turbulência no começo da relação. Até pensamento em ficar viúvo, eu pensei. Mas graças ao Senhor Jesus nós conseguimos e hoje é uma alegria. Nós cuidamos de casais, nós ajudamos casais. Nós temos um projeto muito bom, que é o Projeto Família Dias, que a minha esposa e eu são pessoas que estão precisando de ajuda nos casamentos. Através do online, através da internet, nós ajudamos essas pessoas. Se você quer nos ouvir e quer saber o que nós fazemos, segue aí, Projeto Família Dias. Você vai me ver lá, toda semana sai um vídeo diferente. Se você quer conversar comigo no particular, tá lá também. Agora, se você quer conversar comigo através do Legado, você me acha no Legado aqui também, pode mandar uma mensagem, nós estamos aqui. Se você acha que a sua história é boa e deveria ser entrevistada, manda pra gente. Segue aí no Legado 360 USA no Insta, manda sua mensagem, conta um pouco do seu testemunho. Quem sabe a gente pode trazer você aqui para ser entrevistado. Amém? Muito obrigado, mas vamos falar do que é bom? Vamos falar hoje, eu tenho uma pessoa aqui maravilhosa, um homem de Deus, um homem que o Senhor Jesus tem transformado a vida dele, e uns testemunhos maravilhosos que ele tem da família. Hã, eu vou deixar para ele se apresentar e ele falar os detalhes que nós vamos entrar para falar aqui. Você, na hora que você vê ele, você vai assustar. Você fala: "Eu já vi esse homem? Uai, eu acho que tá de boné hoje, vocês vão reconhecer ele assim, bom", mas quando ele tira o boné, você vai falar: "Tafarel!" Foi. É mais ou menos nessa pegada aí. A gente chama ele aqui de Tafarel, gente. É. E eu vou chamar ele de Tafarel, entendeu? Vocês vão ver aqui, vocês vão falar: "Uau, isso realmente é o Tafarel um pouco mais velho, né, que ele envelheceu um bocado". Apesar que se você vê o Tafarel antes e vê ele hoje, é a mesma coisa. É idêntico. Quando ele anda no nosso meio, o Tafarel tá vindo aí. Amém? Seja bem-vindo, amém. Marcelo, homem de Deus. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui conosco. Mas se apresenta você, pessoal, da onde você veio, se é casado, por que Tafarel? Explica pra nós aí. Pastor Aldo, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo Prazer todo meu. convite, Eric. E, bom, Marcelo, o sobrenome é Racho, não é Tafarel. Sou capixaba, nasci no Espírito Santo. Minha família, ela vem de descendência alemã, por isso que sou branquelo assim. E sou casado com a Claudiceia Racho, minha esposa maravilhosa, pai de 3 filhas lindas, maravilhosas. Eu sempre falo, as filhas dos outros podem ser bonitas, mas as minhas são as mais bonitas do mundo. A Maiara, 16 anos, Maísa tem 13 anos e a Maitê, todas três com M-A-Y. Todas três. Interessante, graças a Deus. Então, como o senhor disse,
Já estou, vou fazer 19 anos de casado. O Senhor me abençoou com uma esposa maravilhosa. Entre sempre os altos e baixos aprendendo, mas o Senhor tem nos abençoado e tem nos trazido até aqui. Moro em Miami já desde 2017, quando moro nos Estados Unidos há quase 24 anos. Cheguei em Massachusetts em 2002. Passei por lá naquele friozinho maravilhoso. Uma cultura maravilhosa, Sim, é uma cultura bem diferente daqui. bem diferente daqui de Miami. E até que o Senhor tem nos ajudado. É isso Amém. aí. Mas só te dando uma pincelada aí, a cultura que nós temos em Miami é uma cultura diferente porque ela é mais latina, né? E a cultura que você tem lá em Massachusetts tem a cultura raiz americana. Então, essas são as diferenças que eu vejo, né? Sim, sim, com certeza. A influência latina em Miami, ou na região aqui do sul da Flórida, né? Até ali em Vero Beach, ali já ainda tem uma influência latina muito grande ainda, né? E Orlando também, mas mais pro sul aqui. Tem esse impacto, né? Você chega nas ruas fora, você tá ouvindo música latina e assim por Nos diante. hospitais, fala espanhol o tempo todo. Rapaz, eu já cheguei aqui a ter experiência. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu vim para Miami, eu saí de Boston, eu vim para tomar conta de uma obra, né? Que eu trabalho na construção já Uhum. há muitos anos. Tenho uma companhia de construção aqui em Miami. E naquela época eu trabalhava como supervisor de obra de um rapaz. E eles me falaram: olha, tem uma obra lá e nós queremos que você vá para lá. Beleza. Cheguei no aeroporto de Miami, dali aluguei uma van e fui para uma Home Depot em Hialeah. Quando eu chego em Hialeah, rapaz, eu procuro alguém para falar inglês dentro da Home Depot. Quem disse que eu encontrava, cara? Não achava. Porque Entendeu? você não gosta de falar espanhol, não? Rapaz, eu fui obrigado a aprender. Ah, você não sabia o espanhol. Naquela época eu não sabia, né? Então, mas já tô aqui já 7 anos, então fui obrigado, não tem como. Se você não aprender a falar espanhol na construção, você tá no sal, falar Difícil. igual outro. Eu falo que eu falo é o portanhol, É o entendeu? portunhol, É é. o português com sotaque que vira um espanhol que eles entendem. Sim, Agora, eu entendo eles 100%. Eles ficam bravos, porque o hispano, o espanhol, o pessoal daqui da nossa região, ele não entende português, nem se falando devagar, nem se falando rápido. Já eles falando rápido devagar, a gente entende o espanhol perfeito. é. Eu, de boa. Só Eles ficam inculcados como é que a gente consegue fazer isso. até você pegar um cubano raiz, né? Aqueles mais velhos, Não, mas né? nós estamos falando de espanhol, a gente não está falando de... É, porque Não, o mas cara fala rápido e alto, mano, pra caramba. Cubano e Nicarágua, eu vou te falar com você, você tem que ter um dialeto específico de espanhol para eles. Você não consegue entender. Nossa, Deus. Mas vamos voltar para cá, Vamos né? voltar Vamos pra voltar cá. para cá, porque os irmãos são abençoados e o jeito que eles falam é bênção para a gente poder tentar entender. Mas, Marcelo, conta para mim um pouquinho da sua história. Quem era o Marcelo antes de conhecer Jesus no Brasil? Conta para mim um pouquinho. Rapaz, eu era um cara, eu nasci em um berço evangélico, em termos assim, a minha família era luterana, né, a religião luterana no Brasil, igreja luterana, e a minha mãe foi uma mulher sempre muito dedicada. Então ela sempre me ensinou o caminho certo a seguir, temer ao Senhor e tudo mais. Só que durante a minha juventude, cara, eu era um cara bem rebelde. Então a minha Define para mim rebelde. O que você fazia? Rapaz, eu não tinha medo do inferno. Olha só que loucura. Uau. Então, assim, meu conceito, se eu fizesse alguma coisa, eu falo assim, cara, se eu for pro inferno, eu queimo lá por um segundinho, acabou e pronto. Eu não, eu encarava dessa forma. Então, por isso que aquela semente de temor que a minha mãe colocou no meu coração foi o que me manteve nesse caminho de temer a Deus, igual a palavra do Senhor fala, né? Ensina o teu filho no caminho que deva andar, que mesmo se tornando velho, ele não se desviará dele, ou não se esquecerá dele, né? Não sei se as palavras estão Foi quase perfeitas. 100%, meu irmão. Tá bonito. Então eu tenho plena convicção de que aquela semente que a minha mãe plantou, né? O meu pai era mais quieto, mais no tipo dele. O meu pai fazia lá aquelas pregação, igual na igreja católica faz, né? Às vezes não é o padre, é alguém que dá uma palavra. O meu pai também fazia isso, mas esse ensino foi a minha mãe que teve a responsabilidade. Bem daquele estilo judeu, né? Os judeus são assim, as mães também cuidam em casa, são as primeiras a orientar ali os filhos. E então eu tinha isso, eu tinha
não sei dizer se era um ódio ou se uma rebeldia no coração, entendeu? Eu sempre fui um cara que questionei muito ordens. É uma coisa que eu, para seguir ordens, cara, era uma coisa muito difícil. O meu sonho era, crescendo, era ser policial para mim acabar com os vagabundos. Olha, então eu não tinha um plano muito bom no coração, não, pastor. Mas aquela semente de temor ao Senhor foi o que sempre me manteve de não dar aquele último passo, de realmente me perder no caminho. E em tudo que eu fazia, cara, era impressionante que se eu ia nos bares, se eu ia nas festas, eu me sentia como um caroço de caju. Eu sempre uso essa expressão porque era literalmente, eu me sentia totalmente fora do ambiente. Eu podia tentar me embriagar, ficar lá, mas aquilo, acho que o Espírito Santo me ele me oportunava tanto. Cara, você não tá aqui, isso não é o seu lugar, esse não é o seu chamado. Gostava de briga? Não. Uai, então Eu não sei, por porque que eu você que sempre fui um cara que eu pensava muito nas consequências. entendi. Para um cara que morre de medo de faca em termos assim de briga. Talvez um tiro, mas se o cara faca pra mim, Você já se cortou alguma vez na sua demais vida? da conta. Ah, então por isso você tem medo de faca, aí. É automático, é o seu subconsciente. Tudo aquilo que você tem mais medo, você pode ter certeza que já aconteceu com você antes. Você sabe a dor, você lembra da dor, por isso você tem medo de faca. Vou dar um exemplo. Nunca fui mordido de cobra, mas eu estudei tanto sobre cobra que é o único bicho que eu tenho medo. O único. Se Uau. eu ver uma cobra, eu travo. Eu disse, não. Não tem medo de urso, não tem medo de tubarão, jacaré, vivo no meio de jacaré, vivo no Aham. mar. E assim, não tenho medo. Agora, a cobra, eu faço, não, vocês estão brincando comigo, isso aqui não. Então, assim, mas nunca foi mordido. Aí é duas coisas, mas eu estudei muito sobre cobra. Eu Isso. estudei muito, é muita coisa, né? Isso aí é papo para outro momento. Mas você tem medo de faca porque você foi muito cortado aí. Então, por causa desse tipo da consequência, eu sempre fui muito analista. Então, se eu achava uma situação, eu falava, esse negócio eu posso ficar com o lado curto da corda, eu dava fora. Eu nunca. Eu ouvi uma coisa de um rapaz que trabalhava com nós na roça, que eu sempre guardei Você é do comigo. interior? Nasci e cresci na roça até vir para os Estados Unidos. Que legal. Vamos chegar lá bem rapidinho. Ele falou assim: ó, enquanto que eu estiver correndo, minha mãe tem um filho vivo. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque um dia que eu correr, enquanto que eu estiver correndo de briga, minha mãe tá com o filho dela vivo. Porque o dia que eu ficar parado e entrar numa briga, eu posso sair dali sem vida. Eu, caraca. Interessante. Pequenas coisas que a gente lembra, né? Uhum. Então, morei no Espírito Santo. Eu sou natural do Espírito Santo, cidade de Itaguaçu, Espírito Santo. Moramos lá até os nossos 8 anos de idade, de 81 a 89. Meus pais sempre nos ensinaram a trabalhar muito, desde muito cedo, a recompensa do trabalho. E nós saímos da escola, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era chegar em casa e mexer o café do terreiro. Nós trabalhava como meieiros. Meieiro é aquele que usa a terra de alguém, planta a lavoura, depois que colhe toda a lavoura, tem que repartir 50% de quem é dono da terra. E aí era o termo usado naquela época, meieiro, porque era metade do que você tinha. Hoje é o que? Arrendamento, né? Hoje é arrendamento, né? E a parte com que você fica é bem maior. Hoje, se você conseguir ir lá seus 20%, tá estourando para quem é dono da terra. Realmente ninguém faz mais. É, E nós chegávamos em casa, eu e meu irmão, ó, cerca de 11h40 aí da manhã, né? Aquele costume do Brasil, você vai para a escola das 7 às 11 e tal. Aí nós tínhamos que tombar o café, que era os caroços de café ficavam lá, secava na parte de cima, e aí você tinha que mexer para os caroços de baixo vir para a superfície secar. Fazíamos isso, assistíamos o restinho do show da Xuxa. Não, olha, gente, olha, viu? Como é que é bom a infância? Olha aí, o irmãozinho gostava do show da Xuxa. Rapaz, e aí íamos para acompanhar meus pais na roça, plantando, colhendo café. E o ensinamento que eles nos deram tem um ensinamento profundo ali que está relacionado com a história de Ruth. Eles deixavam nós ir limpar as folhas debaixo do pé de café e aí nós íamos catando os carocinhos. Ele falou assim: esse café que vocês catarem vai ser para comprar o seu primeiro relógio. Nós tínhamos, cara, 7 anos de idade.
né? E era moda relógio Oriente, não sei se você lembra. Lembro. Relógio Oriente. E aí, isso foi nosso primeiro ensinamento financeiro do meu pai e da minha mãe. Vai catar os carocinhos de café. E aí, nós íamos lá, limpava as folhas debaixo do pé de café. Foi a minha primeira experiência com a cobra. Eu ia falar isso aqui agora é onde tem mais cobra, Ra- gente. aham. E aí, cara, passei a mão assim, ó, que eu passei a mão em cima das folhas, achei uma jaraquinha pequenininha, enroladinha ali, ó, só com a linguinha assim. E eu fiquei com tanto medo que eu saí correndo e eu cheguei perto da minha mãe. Eu fui sussurrar pra minha mãe, mesmo longe da cobra. Lembro desse evento, rapaz. E aí, falando, mãe, tem uma cobra ali, mas falando bem quietinho, o que que foi? O que que foi? Tem uma cobra ali. Aí ela foi lá e fez o que tinha que fazer. E durante esse período, para nos animar, incentivar, eles iam lá e deixavam uma galha, às vezes, de café, sem destrinchar ela, sem tirar ela. E aí nós ficávamos naquela alegria, porque nós passava a mão e aí você pegava quase um meio litro de café só numa puxada que tinha, entendeu? E isso nos incentivava a estar voltando a todo dia, catando 1 litro de café por dia, cara. 1 litro de café só. Mas no final de toda a colheita, nós tínhamos 2 sacas de café, eu mais o meu irmão. E Uau. lógico que quando o pai, né, pilou o café, não dava para comprar um relógio. Uhum. Mas ele usou aquilo como um instrumento para nos ensinar o valor de você se empenhar para conquistar as suas próprias coisas. Legal. Foi lá, pilou o café e entregou para nós os 2 relógios. Claro que ele contribuiu um pouco Com pra poder, certeza. mas ele ensinou o princípio, né? É. De juntar para poder comprar aquilo que E você hoje queria. eu lembro porque Ruth foi assim, né? Uhum. O anfitrião dela falou: olha, deixa aí umas espigas de trigo quando ela estiver colhendo, né, as palhas lá, porque era texto, né? Uhum. Você vê aí desde já ali esse contexto legal. E Ruth foi abençoada e conseguiu ali buscar o seu sustento. Então, desde já, pais, ensine os seus filhos, desde novos, a dar valor àquilo que eles podem conquistar. Porque foi isso que me preparou a ser o homem que eu sou hoje. Eu tenho absoluta certeza disso. E uma coisa que eu vejo nos dias de hoje como pai, sou pai de 3, a minha esposa passou por uma grande dificuldade quando ela era criança, né? E dar aos filhos aquilo que eles não tiveram na juventude. Eu não estou falando que você deva deixar o seu filho, né, mingar das coisas, passar fome, as coisas. Não é isso que eu estou querendo. Mas às vezes os pais querem substituir o prazer de ter as coisas quando eles não tiveram, dando coisas demasiadas para os seus filhos e acaba criando aquela, aquele sentimento de não ter uma gratidão por ter recebido aquilo. Não ficar na espera de ter o anseio. Ah, vai chegar o Natal, será que eu vou ter alguma coisa nova? Digamos assim, né? Na espera. E dar aquilo um verdadeiro valor. Eu acho que nós não podemos errar nisso. Dar demais e tirar dos filhos, do coração deles, tirar do coração deles esse sentimento de gratidão de ter tudo que eles recebem. Porque quando tem demais, você sabe que não. Ah, é Concordo. mais um, né? E foi assim. Mudamos para Rondônia num pau de arara. Não sei quem ouviu aí, se Lembro os ouvintes falar. demais. Um Eu já cam... fui pra escola no Pau de Arara. Meu pai amado, que sofrimento, pai. Fomos parados pela polícia, porque era proibido na época, né? Uhum. Fomos para Rondônia, nos mudamos em 89 para Jaru, Rondônia. As parentelas do meu pai falaram assim: você é doido. O pessoal do Espírito Santo e no sul de Minas falava que era o fim do mundo. Vocês estão indo pro fim do mundo? Né? Porque realmente o povo estava desbravando Rondônia naquela época. Pará, Rondônia naquela época era o lugar. Na De... década de 70, É. década de 80, era, cara, malária, torto e direito. E fomos para Rondônia, mas dentro do nosso próprio terreno, dentro da nossa própria terra. E foi ali com 14 alqueirinhos de terra que nós começamos a nossa vida, a nossa jornada financeira. E durante esse período, foi bastante difícil. Nós passamos por muitas dificuldades. Peguei 4 malárias, peguei hepatite, né? Ou hepatite me pegou, não sei se é a pronúncia correta, mas teve uma vez que a minha mãe, eu estava caminhando assim, saindo da porta da nossa casa e indo esperar o meu pai, que tinha ido buscar
um menino novo que tinha sido picado por cobra Ei, para você falar de correr, cobra de novo, meu Deus. para correr com ele para a cidade. Aham. Eu estava tão doente que nesse momento, por ele estar levando alguém na emergência, correndo, a minha mãe falou, leva o Marcelo também. E talvez se isso não tivesse acontecido, cara, eu tava com hepatite. Quatro cruzes, eles falavam, né, de hepatite. Eu não sei exatamente como é que Entendo. significa. É uma, tipo assim, um nível da hepatite. Aí, eu caminhando assim, cara, só a varinha. Passei a mão num travesseiro, caminhando pro lado da estrada. A minha mãe falou que olhando por trás, assim, pra mim, assim, cortou o coração dela, a situação que eu tava. E foi assim, essa dificuldade financeira muito grande. A gente plantava lavoura para chegar no final da colheita. Os meus pais novamente nos reunia. Nós éramos 2 irmãos, eu, meu irmão mais velho, 1 ano, 2 meses mais velho que eu. E eles sempre tinham essa preocupação, mesmo nós sendo crianças, eles falavam: olha, perdão, nós podemos fazer 2 coisas. Podemos vender isso aqui e comprar roupas e coisas bonitas, ou podemos comprar uma vaca. Dessa vaca vem um bezerro. Nós tiramos o leite e vamos melhorando, fazendo um investimento. E nós, não, pai, vamos comprar uma vaca. Então, cara, porque nós sabíamos que nós tínhamos que fazer alguma coisa para crescer, entendeu? Daquela dificuldade toda, Deus foi sustentando. E eu lembro disso certinho, cara. Então, Pelo que eu tô vendo, seu pai foi uma pessoa muito presente, né? sim, o meu pai, Sua mãe a também. minha mãe sempre foi muito presente. O pai foi um tipão meio quietão, entendeu? Não tenho memórias assim, muitos de brincar com meu pai. Isso é uma coisa que às vezes me incomoda, porque eu não tive essa infância de. Eles sempre tinham esse lado de preocupar, de ensinar, principalmente, né, se tornar um bom homem, mas meu pai não tinha essa preocupação de brincar com seus filhos. Algo que aconteceu, eu sempre gostei muito de cavalo. Fui apaixonado por cavalo. Quando morávamos no Espírito Santo ainda, o meu irmão chegou em casa e falou: eu vim embora de cavalinho, eu vim embora de cavalinho. Eu falei: mas como assim? Onde que o pai arrumou o cavalo, cara? Ele da casa do meu avô até a casa nossa, o meu pai colocou o meu irmão nas costas, no ombro, e veio embora de cavalinho, né? É a forma que a gente falava. E aquilo, cara, eu lembrava daquilo porque meu pai não fez aquilo comigo, cara. É Olha porque só, você era mais velho? eu era 1 ano e 2 meses mais novo. Mais novo. O E, mais, e menor e mais leve, né? eu Aí sei, você não, falou, eu por acho que mais quê? leve, eu acho que eu era mais fortinho que meu irmão. Meu irmão sempre É. foi bem franzinho, mas aquilo me marcou, cara. Me marcou e é um aprendizado que eu levei para nossa educação das nossas filhas de tentar fazer de tudo, cara, o que eu puder fazer para uma, o que eu criei de regra para mais velha, essa regra ela se perpetua A mais para as nova. 3, até a mais nova. Essa semana a minha do meio teve o telefone pago pela primeira vez. Linha paga, né? Tem um telefone ali para brincar, mas não tinha linha, né? E aí a mais nova, que tá com 9 anos, perguntou, aí eu só eu no telefone. Eu falei, ó, a Mayara teve com 13, a Maísa pegou dela agora com 13. Você tem quantos anos? 9. Então espera você chegar aos 13, você vai conquistar o seu. Por quê? Porque eu aprendi que isso, de uma forma ou outra, afeta, cara. São coisinhas tão pequenininhas que a gente faz, às vezes, de tratar um filho diferente do outro, que causa impacto pro resto da vida, Uau. né? Então, voltando lá pra minha história, até eu chegar nessa fase de vir pra cá, nos mudamos pra Rondônia, trabalhando na roça, é, desbravando as matas lá e tudo mais. Tem outros encontros com cobra que. Vamos Não, mudar, vamos, vamos vamos mudar falar de de cobra, não. Não assunto? precisa falar de cobra. Você já Bom, sofreu algum acidente? cara, eu cortei o meu pé. Assim, a minha mãe cortou o meu pé. Nós Conta pra íamos, nós. nós íamos pra roça trabalhar. Hum. Tinha um rio e lá cresce muito uma grama do brejo, né? Em cima do rio tinha, a gente fala as vigas, né? É Uhum. onde que você coloca os pranchão, que dá o sustento pro carro passar em cima. Nessa época não tinha ainda os pranchão em cima, então não era uma ponte completa. Ela estava em progresso de construção. E durante a época da chuva, essa grama ela crescia com uma velocidade muito grande. Então vem a chuva, a água levava essa grama por cima dessa viga.
Nesse dia, nós fomos lá pra roça, vamos começar a roçar o café. Roçar é limpar os matos e tudo mais. Foice LP. Quem não conhece foice LP é uma coisa que corta no mundo, cara. É igual navalha aquele negócio. É feita de mola de caminhão. Pra você ter ideia, o aço dela. E íamos pra roça. Tava a minha mãe, o meu irmão atrás dela, o meu pai e eu atrás do meu pai. Nós 4. Ela falou, espera aí que eu vou cortar essa grama. Com a mão esquerda. Ela deu uma foiçada. Pá, errou. Eu, como sou um cara inquieto, e eu não gosto de ficar esperando, eu falei, ô mãe, vocês ficam aí cortando aí, eu vou pular pra outra viga e vou seguir meu caminho, tá bom? Tá bom. O que seja, né? Foi aquela conversa ali rápida ali, né? E ela foi dar a segunda foiçada. No que ela deu a segunda foiçada, cortou a grama e com o cabo da foice, passou e a foice foi no ar. No que eu pulei pra outra viga, a foice pegou o meu pé assim, ó, de baixo assim. Cortou, quase que decepa o meu calcanhar em um triângulo assim. Se você pegar a parte de trás do Aquiles ali, a sola do pé, quase que decepou como um triângulo. Então eu senti só a pancada no pé. Cara, chegou a piar porque lembra, parece que eu sinto até hoje. Você falou de foice, eu lembro das foices. Rapaz, é afiada. Nossa, e eu pulei pro outro lado. Quando eu pulei pro outro lado, eu só gritei assim, mãe, só me cortou. E abaixei e abri, cara. Olha que doideira, abri. Que eu abri, falei, foi grande. Pulei de volta. No que eu pulei pra outra viga de volta, cada passo que eu dava, tava perdendo tanto sangue que esse sangue escorria durante a... Passava pela viga, essa árvore, esse tronco de árvore, e escorria dentro do rio, em cada passo que eu dava. Ficou a mancha escura nessa viga por anos. Marcado lá, por causa que o sangue, ele mancha, né? Sim. Corremos até o top desse morrinho. No top do morrinho, ranquei a minha camiseta, a minha mãe amarrou, já gritou com o meu irmão, corre pra casa e busca trigo. O meu irmão, canela fina, partiu pra casa. Minha mãe amarrou ali com a minha camiseta, me colocou eu nas costas do meu pai, eu dobrei a minha perna e puxei ela pra cima. O meu pai, um alemão, tava de bermuda, perna, alemão é bastante cabeludo, com as pernas cabeludas, e isso é exatamente 1 quilômetro da nossa casa. Nesse período, para correr até a minha casa, eu ali clamando, a minha mãe orando também. Quando chegou na metade do caminho, o meu irmão encontrou com nós com 1 quilo de trigo de volta. Aí meu pai me colocou no chão e ele falou assim, eu vou na frente porque eu tenho que arrumar o carburador da C10. Quem conhece uma C10, motor de Opala, 4 cilindros. A nossa ainda era adaptada a gás natural, com botijão de gás. Você conhece carro? Conheço. O carburador dessa C10 desmontado por um completo. Porque ele estava tentando arrumar ela. E ele correu para casa, foi lá para arrumar essa parte aí. Nesse meio tempo, a minha mãe ficou ali e ela pegava a mão assim, cheia de trigo, e colocava em cima desse corte no meu pé. E quando ela tirava a mão, durante esses 500 metros que meu pai saiu correndo comigo, não parou de sangrar. Ficou sangrando esse tempo todo. Toda a perna dele ficou com a crosta. Você com quantos anos? Cara, nessa época eu acho que eu tava com 11 ou 12. Uau. É. E ela até que conseguiu criar aquela massa, cria uma goma, o trigo cria uma goma ali junto com ali, e aí cresceu aquela pressão e ela conseguiu finalmente parar de fazer o sangue escorrer. Jorrar. Me pegou de novo, subi nas costas dela e eu fui até em casa. Quando eu cheguei em casa, o meu pai estava terminando de montar o carburador, colocou de volta, bateu na chave, o carro pegou. Uau. Bateu na chave, o carro pegou. Ou seu pai é um ótimo mecânico, ou Jesus já estava agilizando ali. Porque eu Com vou falar. certeza, com certeza. Vai ter aqui vai ter uma profecia na minha vida que vai falar sobre isso. Aí, nesse caminho, são 10 quilômetros de estrada de chão e 10 quilômetros de asfalto. Tinha um morro que o nosso carro chegava nesse morro e não subia, morrer. A gás? O motor a gás, ele perde a potência. Então, aí meu pai foi lá, tomou um banho, nós entramos, eu sentei no meio, minha mãe sentou ali, essa C10 gabine simples, né? Então, era um banco comprido, não tinha essas divisórias igual tem hoje em dia. Eu com a cabeça no colo do meu pai, passando marcha ali, a minha mãe como carona, e eu coloquei o pé pra cima, segurando o pé pra cima, pra não ter pressão do sangue, né? Rapaz, é como se aquele gás tivesse turbinado aquele dia. Do meu pai, do jeito que ele chegou no pé desse morro, essa C10zinha foi subiu e saiu lá em cima, cara. Não morreu. Por que nós tínhamos que fazer? Morria,
acelerava até no fim, soltava a embreagem e ia, né? Era assim que nós fazia para conseguir chegar no top. Cada vez que você ligava, acelerava até no fim, soltava a embreagem, já subia o meio metro. E aí subimos e fomos até o final. Fomos até a rua, essa caminhoneta velha, passamos em frente à Polícia Federal, cara. Fomos e falou, ó, se parar, nós vamos mostrar, nós vamos gritar e que se dane. Nós vamos até o hospital e se estiver aqui prendendo, prende lá no coisa. Quem mora na roça não tem dinheiro pra manter carro em dia, cara, né? Aquela época, principalmente na nossa Sim, sim. situação. Mal tinha pra comer, cara. Então, não era que o carro era roubado não, tá, gente? É porque não tinha dinheiro mesmo pra manter. E foi até chegar no hospital. Quando ele chegou, o pai saiu do lado dele, abriu a porta do carona ali, me tirou. Quando ele me tirou, começou a sangrar de novo, que foi aquela tira de sangue até na sala de emergência, onde que limparam, fizeram a cirurgia, deu 18 pontos externos e 3 pontos internos. De tão fundo que era que eles tiveram que... E isso cortou a veia artéria nesse meio. Então, tudo isso aconteceu porque, cara, eu já passei pelo fio da morte tantas vezes durante a minha juventude, que chegou um dia aqui nos Estados Unidos, onde o cara falou, cara, o inimigo tentou ceifar a sua vida por muitas vezes, mas você não foi porque Deus não permitiu. Deus não permitiu. Eu já passei de encarar jaracuçu dourado na minha cara, roçando, e ela tava assim, ó. Uma cobra, jaracuçu dourado é uma das cobras mais venenosas do Brasil. Você sabe disso. Uhum. Me deparei com uma vez dessa. Eu comprei uma moto com os meus 16 anos de idade. Todo mundo falava, o filho do Martim vai morrer. Porque eu andava O bom é que alopradamente. naquela época, gente, né, profecias vinham de monte, né? Palavras do povo é uma benção. Eu lembro disso na minha infância. E se o alto continuar desse jeito, vai morrer. Todo mundo fala isso, né? Exatamente. E a gente tá amarrado. Tá amarrado. E nessa, um dia eu me deparei de frente com uma D20 que, cara, na roça, eu correndo, quando eu cheguei numa curva, eu dei de frente com uma D20, carregando mesa de sinuca com uma carroceria de madeira. Eu tombei a moto, passei na lateral dela, assim, no fim aonde que o retrovisor só fez assim na Não. tampa da carroceria. Tá! E eu segui a minha viagem com o coração a mil. A mil. Ali era pra mim ter morrido. De frente, cara. Então, Uau. coisas, caí em cima de um toco. Aqui, ó. Caí em cima de um toco. O toco bateu desse lado aqui, ó. Do lado E direito. não era nem brincando, né? Não Tudo era trabalhando, brincando. né? Era tudo assim, Aloprado. Você não é aqueles meninos aloprado? aloprado. Traduz pra nós aloprado. Aquele menino que não para quieto. Aquele menino que é bagunceiro, danado. Então, Eu sei, eu tô falando isso pro pessoal que não conhece a então palavra. eu caí nesse momento. Vai eu de novo, subi nas costas do meu pai. D20, embora. Nessa Aí 10, eu né? apertava isso aqui, entrou ar. Entrou ar debaixo do músculo aqui, então eu apertava aqui e fazia... Assim, fazia aquele barulho de Que bolha isso, aqui pai? debaixo. Aí eu olhei, ô pai, o coração tá do lado direito ou do lado esquerdo? Ô meu Deus! Mais uma vez, cara. E... Agora uma pergunta, Marcelo. Com tudo isso que aconteceu na sua vida, tá? Só pra gente tirar um aprendizado disso. E você acabou de falar aí que o inimigo tentou tirar sua vida várias vezes e Deus não deixou. Quando a gente fala que Deus não permitiu, qual é o ponto que você usou dessa felicidade de estar vivo até hoje porque Deus não permitiu? E o que que você faz? Quais são suas obras? O que que você leva para o povo hoje para falar de Jesus? E qual o motivo que ele ceifou sua vida? Por quê? O Rapaz, que que eu você acho entende disso? Já que... perguntou para o Espírito Santo isso? Eu, não, eu pergunto para entender de Deus no meu chamado, Ok. né? Eu entendo que o meu chamado é ensino na igreja. Eu não me vejo como um evangelista de rua e tal, mas eu sempre fui, eu acho que um bom conselheiro, né? Então, o meu chamado, eu entendo que Deus me poupou de tudo isso, em primeira mão, né? O amor e a misericórdia sobre nossas vidas, porque eu sempre tinha um entendimento de que Deus tinha algo maior assim. Cara, eu fui chamado para algo. O que que eu sentia que eu não era só para ser mais um caminhante, mais um peregrino por essa terra, entendeu?
eu acho, eu senti aquilo com muita convicção de que Deus tinha algo para mim, e eu sempre caminhei, às vezes, em rebeldia contra o Senhor, às vezes até mesmo sem assumir as responsabilidades, porque o meu chamado que eu tenho na área do ensino, que eu creio, eu sou um cara que eu questiono muito, e é onde que eu entro muito em problema. Porque essa dificuldade, às vezes, de seguir ordens, e você sabe, todo ministério, todo lugar que você vai, É uma hierarquia tem para se hierarquia e cumprir. tudo mais. Então, eu tenho uma visão muito bem clara das minhas convicções em cada ponto da Bíblia, né? Sobre, digamos, línguas estranhas, ou que seja, batismo, casamento. Eu tenho uma convicção muito séria sobre isso. E eu entendo que quando você começa a se impor, ou seja, não deixar que você seja mais um levado por vento de doutrina, você acaba tendo problemas. Agora eu Então, a fiquei minha curioso. Me dá uma de exemplo aí, vai lá. Algo que você. Vamos falar de casamento. O casamento, que dentro do casamento você, sim, isso para mim eu não concordo. primeiro, eu entendo que biblicamente todo aquele que já conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o casamento é uma vez só. A não ser que Deus que não que permite, mas que exista o adultério, não existe esse mimimi de que nós não temos, como é que se bate, né? Não temos compatíveis. Ah, ele pensa uma coisa, eu penso outra. Uma vez que, se você é conhecedor da palavra do Senhor, eu não estou dizendo para aqueles que não conhecem a Cristo, porque o Senhor fala que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, nova criatura é, ou seja, aquilo que você fez na sua ignorância é outra coisa, que seja. Mas se você for um membro de uma congregação, você está exposto à palavra do Senhor todos os domingos, à sã doutrina, e falar que você simplesmente pode divorciar da sua mulher, do seu marido para ser feliz, biblicamente, isso não é bíblico, isso. Então, hoje em dia, se você falar isso em um púlpito numa igreja, causa muito problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, em cima do que você. E, ó, novamente, a sua opinião é o que Sim, você acredita, e a gente está fazendo isso aqui porque você tem o direito, o livre-arbítrio de falar aquilo que você quer e expressar aquilo que você tem direito. Você tem um free will, como se diz aqui para aham. nós, né, nos Estados Unidos. Você tem o livre-arbítrio. Um casal. O marido tá espancando a esposa e ela tá correndo risco de vida. E aí? Com certeza ela tem, porque aí ele já abandonou o casamento como Paulo ensina. Eu acho que Então ele nesse, pode divorciar. a meu entender, sim, ela tem o direito de sair daquele. Porque eu não entendo que Deus não quer que nenhum dos seus filhos corra um risco de vida por causa de alguém que já abandonou o compromisso que ele fez diante de Deus. Primeiro, vamos questionar uma coisa assim: se um cara quer espanca a esposa, você acha que ele realmente é nascido de novo? Não. Certo? Certo. Então, Tô 100% de acordo. Eu tô te então, perguntando, mas eu tô de acordo. Então ele não creio que essa pessoa tenha temor ao Senhor e não é. Então ele não está cuidando da filha do Senhor como o Senhor manda ele amar a sua esposa. Então eu acho que isso se encaixa no ponto que Paulo fala que se um homem abandonar o casamento, a mulher também não pode se sentir presa a um compromisso de alguém que já abandonou a família. Só que ele, conhecendo, não quer dizer que ele tem o direito de casar novamente, não, porque é ele que está fazendo o erro. Ela sim. Então, nesse quesito, sim, pastor. Eu não creio que nenhuma mulher que sofre espancamento, sofre violência doméstica, tenha essa obrigação de colocar a sua vida em risco, a vida dos seus filhos, o bem-estar dos seus filhos. Porque se um homem bate na esposa, espanca a esposa, com certeza ele deve ser um homem violento também com seus filhos, um homem violento no meio da sociedade. Então, agora, existe nos dias de hoje também aquela coisa, tem o lado psicológico, né? A violência psicológica que se usa muito hoje em dia. Mas a violência psicológica, até que ponto a gente trata que não é só um lado entre as discussões, é, porque durante o casamento, você é casado 20 e tantos anos, né? 24. 24, eu tô com 19 anos de casado. Você acha que em nenhum momento do casamento você não teve uma palavra mais áspera com a sua esposa ou a sua esposa para com você? E ele falou, você tá me afetando aqui psicologicamente, eu vou abandonar o caminho. Me lembrei de uma palavra que você falou aqui sobre, logo no comecinho, sobre até, né, sei lá como foi, o assassinato, que seja. Não,
Viúvo. Viu. A esposa Ruth Graham perguntava pra ela assim: você já pensou de divorciar do Billy Graham em alguma vez? Ela falou assim: nunca. Essa palavra ela nunca veio no nosso relacionamento. Mas mandar ele pro céu um pouco antes, eu já pensei, eu não vou usar a palavra por causa do podcast, Sim, né? ela fala mesmo. Ela fala isso. Na entrevista dela. Então, todo casamento tem as suas dificuldades. Mas o maior ponto é você se comunicar para você se entender. Não pode dormir sem tentar se ter reconciliação. E nunca deixa passar um dia, cara. Porque passa um dia, passa dois, vai sempre se tornando Acumula. mais cascudo o coração. Uhum. Vai tendo mais dificuldade. Então, passando desse ponto aí do casamento. Não, pera. Agora, em cima desse ponto do casamento, mais uma pergunta pra você. Ok, o assunto é bom, gente. Então é bom a gente... Eu gostaria de saber a opinião dele. Você conheceu um casal e eles já foram casados antes, divorciaram e se casaram agora novamente. Como você vê esse casal? Pergunta que eu faria é: se conheceram e se divorciaram antes de aceitar Jesus? Suponhamos que sim. Sim. E se divorciar depois de aceitar Jesus? Se divorciaram depois que aceitaram Jesus, que cada um permaneça no seu caminho. Mas, Se eles, não já houve... mas eles já casaram de novo. Rapaz, Eles já se casaram. Eles já então, estão por casados isso de que eu novo. falei com você que esse ponto ele é Não, porque é o que intrigante. mais tem hoje nas igrejas. Por isso que eu tô falando. Exatamente. Mas por quê? Porque deixou de ser ensinado isso nos púlpitos. E eu voltando a esse ponto, então eu imagino que isso é um ponto muito crítico de ser ensinado. Por quê? Porque, querendo ou não, nós vendemos a nossa palavra pelo dízimo. Como assim? Não entendi. Como assim? Deixa de pregar sobre o pecado, porque às vezes o pecado pode espantar muita gente e nisso você perde membros por ter uma palavra dura, porque supostamente a estatística, eu acho que é algo de 40 e poucos por cento das pessoas evangélicas também se divorciam, o índice, né, de divórcio. Não me prenda a esse número, mas porque eu não pesquisei, mas é mais ou menos, eu acho que isso. Não é muito diferente do mundo. Se você trouxer esse ensinamento dentro da igreja, as pessoas vão embora daqui e vão procurar uma igreja que me aceita. Os pastores evitam de pregar sobre esse assunto porque eles precisam do dízimo ou das ofertas, o que seja. Aí eu te pergunto, se nós deixamos de pregar o evangelho, a verdadeira palavra do Senhor, porque temos medo de perder membros e perder verbas, não estamos vendendo a nossa palavra por dinheiro do mesmo jeito? Não estamos comercializando a palavra do Senhor? Não estamos deixando de falar aquilo que se é necessário falar? O Senhor não fala: se eu mandar você falar a alguém que está em pecado, ir lá pregar para ele se arrepender, e se você não for e ele morrer no pecado, eu vou cobrar de você o sangue daquela alma? A palavra do Senhor não fala isso? Que se você pregar a ele e ele não se converter, você está livre dessa culpa? Quantos de nós, cara, no último dia do Senhor, Deus vai questionar: filho, por que não pregaste? Por que não ensinaste com ousadia? Entendi, eu concordo. Agora vamos voltar lá no meu pedaço lá. Vamos lá. Gente, eu quero só finalizar esse assunto aqui, porque constantemente no nosso projeto Família Dias, as pessoas nos questionam e falam sobre isso. Eu sou contra o divórcio, tá? Eu sou contra o divórcio. Mas existe um detalhe. Alguns momentos que o divórcio aconteceu, igual no caso de risco de vida, tá? E eu tenho uma história muito linda com a minha esposa, que se vocês pegaram o nosso podcast lá do começo, vocês vão ver o que aconteceu no meu casamento. E graças ao Senhor Jesus, através de uma transformação maravilhosa e de um perdão e um amor incondicional que a minha esposa teve pela minha vida, ela foi a segunda pessoa na minha vida que expressou Jesus como ninguém. Tirando Jesus, ela foi a segunda pessoa. Amém. E ela me amou de tal maneira que ela me perdoou de tanta coisa que vocês não fazem ideia. E vocês querem saber? Vai no podcast, onde está só eu e minha esposa, dentro do Projeto Família Dias, tem esse podcast. E nesse exato momento, eu ajudo muitas pessoas que já se divorciaram e vieram e se casaram novamente. E eu tenho uma filosofia comigo, tá, Marcelo? Uhum. E eu posso estar errado, mas é o que eu acredito. Eu não vou conseguir mudar o que foi feito no passado entre eles. Com certeza. Mas esse casal que se casou novamente aqui, eu vou lutar com ele para que ele não divorcie de novo.
esse casamento nós vamos brigar até no último dia. Você vai levar esse aqui agora, porque agora você entendeu a palavra, você sabe como é que é, e lá atrás não tem como voltar. Principalmente se tiver filhos, né, pastor? Nossa, Que aí fica mais situação. complicado ainda. Então, mas qual o ponto que eu tô mostrando aqui? E eu questionei isso com a Marcela, porque realmente as pessoas hoje estão vendendo a palavra de Deus. Estão concordando com aquilo que está mais favorável e que está mais aconchegante para as pessoas por causa de dinheiro para não perder os dízimos. Isso é verdade. E, infelizmente, está sendo negociado aquilo que para nós é inegociável. Existem pilares e princípios. Eu acredito que é isso que ele está querendo falar Com e que é o que certeza. ele acredita. E nesse ponto, então, as pessoas se casaram de novo, Marcelo. Você vai lutar com eles até o final para que eles permaneçam casados? Ou você vai falar, agora vocês dois vão divorciar essa papelada que vocês fizeram aqui agora e vai voltar lá nos primeiros casamentos e vai lá procurar que o povo consertar? O que você fala, Marcelo? Agora eu te peguei. Rapaz, eu digo assim, o Senhor conhece o coração de cada pessoa. Amém. Certos erros que a gente faz, você tem como corrigir, tem outros que você faz, confessa ao Senhor e clama por misericórdia, concorda? Não tem Amém. como você voltar atrás e reconhecer o erro. Essa semana eu aconselhei alguém interessante, esse tópico foi bem interessante porque fez 15 dias ontem que eu aconselhei alguém. E ele veio, né, me procurou, Marcelo, eu queria bater um papo contigo e tal. Ele entrou em um relacionamento que ela já era uma mulher divorciada. Ele, solteiro, nunca tinha casado. Entrou-se nesse relacionamento com ela. Um relacionamento muito conturbado, onde que vinha briga porque ela, um ciúme excessivo e, tipo assim, de fazer barraco, esse tipo de coisa. Uma pessoa que, a ponto Define barraco. Eu gosto daquele povo. Assistam uns vídeos que às vezes em quando vocês vê as brigas lá em Orlando, lá na Disney, aí você vai ver uns barracos. Aquele foi feio. Então, e aí ele veio para os Estados Unidos para tentar dar um tempo, né, sobre esse relacionamento. Ela veio para cá procurando ele para tentar ver se mudava esse tipo de atitude, se ela tinha alguma mudança. E ela veio, buscou aqui, fez mentiras sobre a vida dele aqui, onde que ele estava sozinho, entendeu? Porque vai falando que ela tinha outra. E ele me buscou, Marcelo, o que que eu devo fazer? O que que você me aconselha? Ele já estava separado, certo? Então, o meu entendimento, como ela era uma mulher divorciada e ele era um cara solteiro, e eu vou voltar lá em Mateus depois para tirar onde que eu tirei essa convicção, ele entrou num relacionamento onde ele cometia adultério ao estar com ela. Eu posso dar uma pincelada lá em Mateus? Pode. Vamos Fica lá. à vontade. Jesus foi questionado sobre essa mulher, certo? Que estava em adultério. E aí, os fariseus perguntaram para ele assim, Senhor, né? Ela foi pega em adultério. O que deve fazer? Possamos espancar ela e tal? Não. Aí Jesus falou: quem não tiver pecado, Atira a primeira pedra. atira a primeira pedra. Ninguém foi. Quem podia tacar a pedra? Jesus. Certo? Mas Jesus voltou para ela e falou assim: olha, vá e não peques mais. Ou seja, ele não disse que ela não tinha cometido pecado no adultério. Ele falou: olha, perdoa os seus pecados, mas não cometa mais. Ou senão, não volte àqueles mesmos relacionamentos, ou aquele tipo de relacionamento que você tinha no passado, se deitando com alguém que já era casado. Certo? Aí Jesus começa ali a falar sobre divórcio. Eles perguntam: Jesus, podemos divorciar da mulher por qualquer motivo? Aí Jesus disse: não, porque no princípio não foi assim. Deus fez o homem e a mulher para se tornar uma só carne. E aquilo que Deus une, o homem não separa. Eles questionam ele novamente: Senhor, mas por que Moisés então deu a carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Então, às vezes, chega-se a um ponto de divórcio, não é por causa de empatia ou incompatibilidade de gênero ou de ideia, não. Por causa da dureza do coração, aonde que um não perdoa o outro, chega a um ponto que chega. Aí eu vou um terceiro personagem que poucas pessoas falam, que Jesus introduziu nessa conversa, que não foi lhe perguntado. Existe um personagem onde fala assim: quando se dá uma carta de divórcio para uma mulher, né, e ela casa de novo, ela comete o adultério. Não tá lá escrito, Mateus? Certo?
Continua, Ok. continua. Existe o terceiro personagem aonde que não foi a causa do divórcio. Ele não foi a causa do divórcio. Ele fala assim, e o homem que se casar com ela novamente comete adultério. Esse cara tinha culpa no primeiro divórcio? Não tinha. Por que que Jesus, então, introduziu esse terceiro personagem numa história que não foi lhe questionada? Porque a aliança que aquela mulher fez, ainda que ela tenha recebido uma carta de divórcio, e ela não era culpada, cara. Porque eles estavam dando culpa, eles estavam dando carta de divórcio, porque naquela época a mulher às vezes não cozinhava bem, vai embora, né? Era o costume daquela época, né? Então, essa mulher foi abandonada, foi repudiada, né? Que era a palavra lá, repudiada e dada a carta de divórcio. Se ela se casar de novo, ou se o cara que deu a carta de divórcio pra ela casar, comete adultério. Os dois já estavam separados, cara. E o outro cara que não tem nada a ver com a história. Isso que me intriga. Isso que muita gente não presta atenção ao meu entender. Ele não tinha, esse terceiro personagem não tinha nada a ver com o divórcio dos dois no começo. Nem conhecia a fulana. Ele vem e casa com a fulana. E ao se deitar com ela, comete adultério. E é aí que eu fui e falei com ele, olha, então, se você já se separou, vocês têm filhos? Não tem. Não volte. Porque se você voltar, você vai continuar cometendo adultério. Só que não cometa o mesmo caminho. Busque uma mulher do Senhor, entrega a sua vida, conserta a sua vida nos pés do Senhor e busque uma mulher. Você está entrando num outro relacionamento e está se deitando com a mulher de novo. Ele falou, você tem razão. E Aleluia. Então é nesse ponto que eu tirei a minha convicção de que o cristão, se ele aceita, se ele conhece a palavra do Senhor, uma vez que ele divorciou, primeiramente, conserte o seu casamento primeiro. Busque por tudo nessa vida, dar o seu melhor, conversar, busca terapia, busca ajuda, busque ao Senhor Jesus em primeiro lugar, porque todo casamento ele tem potencial de ser restaurado. Não existe casamento que é o impossível. Por quê? Porque se Deus fala que aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz, é porque Deus pode restaurar o seu casamento. Não existe palavra final a não ser a palavra do Senhor. E Ele tem uma palavra de restauração para a sua vida, Ele tem a receita perfeita. Agora depende dos dois trabalharem juntos, buscarem ao Senhor para ter o coração transformado. Coração duro, não, por causa da dureza do coração. Muito bom, Marcelo. Entendeu? Muito bom. Vamos lá? Muito bom, vamos que vamos. Ah, nós estamos lá, nós estamos indo. Vamos falar um Tô pouquinho. polêmico, te falei com você que eu arrumo Não, problema. pai, Por causa eu gosto dessas conversas e, assim, sinceridade, eu acho que você tem o direito de expressar aquilo que você acredita. Se as pessoas vão concordar ou não, é direito delas. Agora, você tem o direito de falar o seu. E aquilo que você acha. E podcast é para isso. Não tenho que concordar com tudo que você fala, você não tem que concordar com tudo que eu acho, mas você tem o direito de expressar aquilo que o Senhor coloca no seu coração. Se tá certo ou se tá errado, cada um que faça o julgamento por si próprio e deixa Jesus julgar. Amém. Amém? Mas vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho de paternidade e propósito? Você fala que você mudou completamente como pai. E o jeito que você cuida dos seus 3 filhos. Filhas. E como, filhas, né? E Isso. como Deus tá falando. Você não tem um filho, né? Não tenho, rapaz. E aí, como é que fica? Rapaz, eu vou te falar, era uma coisa que eu imaginava muito, porque eu me preocupava muito com o nome, cara. Por interessante que seja, a minha família, na minha geração, não tem um homem. Você acredita nisso? A geração do meu avô, ele teve 3 filhos homens. Esses 3 filhos homens tiveram 1, 2, 3, 4, 5 homens, netos. Nenhum dos 5 netos, o meu irmão mais velho, não teve filhos, né? Por todo um processo que ele teve. E nenhum dos outros teve filho homem. Então, a geração do meu avô, cara, por incrível que pareça, o meu nome, o nosso nome termina na minha geração. Não É tem. porque a mulher, quando casa, ela vai pegar o nome do marido. Mas aí eu fiz uma chantagem. Ah, eu ia te falar isso aqui agora, só se você for bobo. Fiz uma chantagem. Tá. As minhas 3 filhas têm o meu sobrenome. E eu disse, olha, um neto tem que ter meu sobrenome. Se não tiver meu sobrenome, não tem herança. Brincadeira que a gente faz, leva na parte. Sim. Mas, cara, eu me preocupava muito com isso. Tinha aquele desejo de ter um varão, né?
Mas, cara, Deus me deu 3 filhas. Quem é pai de filha vai saber o que eu tô falando. É um sentimento maravilhoso. Você chega em casa, você é abraçado, elas se preocupam com você muito mais. O varão é uma coisa meio bruta, né? Você sabe da sua própria experiência como filho. Sim. Então, cara, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Minha filha mais velha é muito dedicada ao Senhor, muito dedicada ao reino do Senhor e tudo que ela faz. Então nós temos vivido para ensinar elas e nos empenhado a fazer isso, a ter um ambiente em casa para que elas se sintam protegidas, né? Quem é pai de filha, quem faz a pesquisa sobre isso sabe, uma filha abandonada pelo pai, a porcentagem dela buscar relacionamento sexual na sua infância, na sua ainda adolescência, é muito maior do que uma filha que teve um pai presente em casa, porque ela busca essa proteção masculina do qual ela não teve em casa. É um anseio de se sentir protegida. Então, tem uma pesquisa que fala sobre isso, não tenho os números comigo, mas a tendência de uma filha que foi abandonada em buscar um parceiro ainda na sua infância é muito maior do que uma filha que teve em casa, foi amada, foi protegida. Então, pai, dá o seu melhor para sua filha, porque Amém. ela é presente do Senhor. E qual que é o Bem, seu propósito com as suas filhas hoje? ensinarem elas a serem servas do Senhor melhor do que eu sou, tentar deixar para elas um exemplo de quem elas buscarem para ter um marido, ou seja, eu busco ser o melhor pai e o melhor esposo para a minha esposa, para elas verem em mim um exemplo de quem devem buscar. Então a minha oração é que elas encontrem alguém que seja muito melhor do que eu. E eu tenho que elevar esse nível, A régua, o a padrão. régua, o padrão tem que ser alto. Então eu busco sempre ensinar elas, falar o quanto elas são amadas, ensinar a elas ao dever também de uma mulher, o ensinamento bíblico, né? Os seus compromissos, os seus deveres. Minha esposa é uma excelente mãe, é uma mulher maravilhosa. Minha esposa, um abração para você. Se não fosse você na minha vida, você foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe das minhas filhas e das nossas filhas, né? E você é uma... Não se questione sobre nada. Você é uma mãe exemplar. Você é top. Muito bom. Marcelo, vamos falar um pouquinho da área que você trabalha? Trabalho na construção, né? Cheguei nos Estados Unidos e fui pegar qualquer coisa para conquistar o meu sonho. Vim com um sonho, um propósito muito específico. Falei, eu quero comprar 150 cabeças de gado, um terreno de 42 alqueires e tô partindo no Morta. capinado. Fala com o outro. Quem veio da roça sabe dizer, partindo no capinado, tô indo embora. Então, eu comecei nos Estados Unidos como dishwasher. Meu primeiro dia de trabalho, me lembro até hoje. Trabalhei o dia inteiro abrindo um restaurante, nem desde a hora que começa até no último momento de fechar tudo, lavar o último prato, limpar o piso da cozinha, deixar tudo arrumadinho. $50. O dia inteiro para mim ganhar $50. Mas não esqueço. Tropical Café na Main Street, em Plymouth, Massachusetts. Maravilha. Estava Muito ali. bom. O Senhor me proporcionou esse momento. Quantos anos não me atrás? esqueço. 24 anos atrás. Eu cheguei aqui no dia 11 de abril de 2002. Exatamente 9 meses após o atentado. E ali começou, né, aquela perseguição ali, digamos que ali, o cerco sobre o migrante, né, naquela época, depois daquilo. E aí eu comecei, sempre fui um cara muito observador. Então, comecei a trabalhar num landscape, trabalhei 5 semanas numa companhia de landscape, corri atrás, sempre fui um cara muito de querer alcançar um objetivo. Tava num Duke Don't, passava num lugar, queria um terceiro trabalho, já em busca de um segundo e terceiro trabalho, porque eu queria, cara, usar o máximo de horas. Eu trabalhei 105 horas por semana, 3 anos e meio, 105 horas por semana. Uau. Correndo atrás. E aí, o que eu fazia? Eu ia num Duke Donuts que tinha lá em Pembroke, e aí eu cheguei lá e encontrei com um cara lá comprando um café. Aí os caras que eram dono o gerente ali do Duke Donuts, eles eram portugueses. Ele traduziu pro cara, ó, ele tá pedindo trabalho, você tem trabalho?
Ah, tá aqui meu cartão aqui, vai lá e fala com o meu irmão lá. Nós estamos construindo um campo de golfe. Aí eu falei, um campo de golfe, construção, maquinário, já é um negócio mais um pouco Sua mais área. fundo. Eu vou ver aqui. Saí desse landscape e fui para essa companhia de campo de golfe. Quando chegou mais ou menos no final lá de agosto, setembro, eu comecei a me perguntar, pai, isso é serviço só externo? Aqui a neve é braba, o frio é brabo. E eu vou ficar parado no inverno, cara. E aí eu já comecei a correr atrás de serviço. Quando eu chego numa uma lojinha brasileira, chega um cara e fala assim: eu acabei de sair de lá, que eu bati boca com um cara numa vidraçaria. Eu falei, cara, se ele saiu, tem uma vaga. Essa foi boa. Não tirei nada. Só fui lá, corri, preenchi o formulário, $7 a hora. Comecei a trabalhar numa vidraçaria. Porque eu tava focado em me manter ocupado durante o inverno. Entendeu? E aí, nessa época, eu já trabalhava à noite no restaurante, às 4 horas da tarde. Um restaurante italiano, Paisanos, lá em Massachusetts. O dono do restaurante era o Kevin. Os cozinheiros eram o Marcelo e o Cacau. O apelido dele é Cacau, amigo do coração. O Marcelo hoje mora em Carolina do Sul. E estamos ali, cara. E aí eu fui sempre buscando aprender algo novo. Comecei com 7, trabalhando ali, consertando tela de janela, consertando vidro de janela quebrada. Lá tinha muito ainda naquela época, muita janela de madeira. Então eram aqueles vidros fininhos que quebrava muito fácil. O pessoal tirava, levava na vidraçaria, a gente colocava ali um pare, né, uma massa, e consertava. Só que eu sempre buscava o nosso passo. Ok, o que o próximo cara faz que ganha mais dinheiro que eu? Ah, é o cara que instala a porta de banheiro. Eu ia lá, corria atrás, era ajudante, eu quero ajudar, eu quero aprender. Perguntava os caras, instalava a porta de banheiro. Quando eu estava instalando a porta de banheiro, eu subia no escritório e falava, ô Billy, já tô fazendo isso, isso e isso, cara. Me melhora aí o meu salário. Ele melhorava. Porque eu sempre tive o entendimento que você tem que entregar primeiro para depois buscar recompensa. Não adianta você querer ser reconhecido por algo que você não tá fazendo, cara. E é uma coisa numa juventude que tá tendo hoje em dia, que a primeira coisa que eles buscam, eu trabalho com a construção, é difícil o cara tá trabalhando com você, o cara não aprendeu a diferença entre uma lata de tinta com mais brilho e sem menos brilho. Eu levei os baldes de tinta, 5 baldes de 5 galões de tinta para um serviço meu, expliquei para meus meninos qual que era a tinta da parede, e os caras colocaram a tinta da parede no teto, mano. No teto, cara. Aí eu te pergunto você, se o cara não aprende, como que ele busca recompensa? Então você quer ser reconhecido? Se capacite, melhore. E assim sempre foi. Buscando. Nessa vidraçaria eu aprendi a fazer roof, né, o telhado, siding, as laterais de casa, aprendi a instalar porta de banheiro, aprendi a instalar piso, carpete, pintar, fazer framing. Ou seja, lá era um home improvements, não era só uma vidraçaria. Então nós pegávamos tudo quanto é tipo de trabalho, para reformar deck, esse tipo de coisa. Até que chegou a crise de 2008, né? Quem conhece a crise imobiliária, ao ponto de eu tinha acabado de me casar, minha esposa estava grávida, e eu falei, cara, não tá dando, eu tô ficando em casa 3 dias por semana. Aí eu falei, olha, não tô aqui, não tô bem, eu preciso me manter melhor. Fui trabalhar numa fazenda de Peru. A última fazenda de Peru que tinha em Duxbury, Massachusetts. Na região do norte era a última fazenda. Muito tradicional, a última que ainda tinha existente. Eles pegavam os pintinhos, né, de peruzinho pequenininho, tratavam, faziam o confinamento até a época do abate. Então, nesse meio termo, também tinha uma lojinha, um restaurantezinho pequeno, a gente fazia todos os tipos de produtos derivados de peru. Fazíamos o gravy, fazíamos o stuffing, nós assávamos o peru e congelava para a época do Thanksgiving. Nós preparávamos cerca de 6 a 7 mil peru para o dia do Thanksgiving. Uau. A tradição era tão grande que eles faziam fila de meia-noite, 1 hora da manhã, eles começavam a fazer a fila que dava quilômetros na porta lá. Bondi's Turkey, Duxbury, Massachusetts. Rapaz, mas você trabalhou com muita coisa, hein, Marcelo? Sim, e eu acho que tudo isso foi um preparo para que Deus... E todas essas coisinhas foram elementos que me foram edificando. E aí eu comecei a trabalhar com um amigo meu, abri uma oportunidade, Reginaldo Gomes, lá de Massachusetts.
Reginaldo, um grande amigo meu, abriu essa oportunidade de eu estar trabalhando com um belga, que era um designer belga, que fez a casa do Tom Brady lá da Califórnia, né? E o Reginaldo já trabalhava com eles, e ele só trabalhava com casa e cliente de alto padrão. E foi aonde que eu comecei o meu ramo, né? E ele abriu essa oportunidade, comecei a trabalhar com eles. Aí eu fui trabalhar, meu primeiro serviço foi na Beacon Street, junto com esse cara, no centro de Boston. E o dono dessa propriedade esse cara era um presidente de um hedge fund de 2 ou 3 bilhões de dólares. Então ali a gente fizemos essa casa, trabalhamos ali. Trabalhei na casa do presidente da BP Petroleum, que é aquele vazamento que teve no Golfo do México, hoje é Golfo da América, né? Ali no mar ali. Então esse cara é presidente nos Estados Unidos, então só clientes de alto padrão. Foi aonde que eu aprendi a ter esse nível de cliente, a lidar com esse nível de pessoas. Naquela época era só alguém que trabalhava, comecei como carpinteiro até eu estar tocando a companhia pro cara. No final, o cara às vezes passava 3 meses na Bélgica e eu tocando todas as obras dele aqui sozinho, com os outros rapazes, né? Lógico, os ajudantes. E até chegar em 2016, eu estava trabalhando em Belmont, na casa do advogado, que fez o acerto entre o governo e a BP Petroleum, daquele vazamento, né? Foi ele que fez lá o draft do acordo, essa companhia de advocacia. E aí tava fazendo um deck maravilhoso, um deck de IP de $150 mil, um deck. E aí, estamos indo para Miami. E nessa época eles falavam de uma ilhazinha, mas eu não conhecia a Fisher Island ainda, no contexto. Então eles me trouxeram para ser gerente, para ser o mestre de obra ali em Fisher Island. Tivemos um cliente de Nova York, investidor nessa área financeira de Nova York, comprou um apartamento. Reformamos também a casa da Carolina Kurkova, que é a supermodel junto com a Gisele, né? E nessa época nós pegamos 4 contratos dentro de Fisher Island e trabalhamos. Já fiz ali algumas conexões, né? Foi por esse motivo que eu consegui voltar. E a companhia, ela tinha um intento de tornar-se essa companhia de construção aqui. Só que aí o GC, né, o General Contract, decidiu voltar para Massachusetts com a sua esposa. A gente não conseguiu ter um balanço financeiro muito bom. Em 2 anos de construção, a gente torrou $450 mil de overhead profit. E não sobrou nada. Não sobrou nada. Então, eles voltaram e eu fiquei com um contrato de aluguel de mais 6 meses. E não tinha como eu voltar para Massachusetts. Nessa época, eu já estava aqui, no final de 2008. A minha esposa falou, olha, não tem como. Então, eu gostei daqui. Ela gostou do clima e tudo mais. Antes da gente vir, uma das minhas preocupações que tinha era... A minha esposa é uma mulher de muitas amizades, sempre tá envolvida com alguma coisa. Eu falei, caraca, velho, como é que eu vou fazer minha esposa sem conhecer ninguém aqui? Eu comecei a orar ao Senhor, buscar uma igreja, né, um lugar, um ambiente, pra gente estar já sendo introduzido. E a gente foi pra Kendall Brazilian Church, lá em Kendall, na época, a Igreja Batista, do pastor Nery. E então, 2008, todo mundo se dispersou e eu fiquei sozinho. No começo de 2008 ali, no começo de 2009, rapaz, me bateu uma depressão, cara. Me deu uma vontade de ir embora. Porque Miami é um tipo de construção totalmente diferente do norte. É muito bagunçado, cara. Muito bagunçado. A cultura de construção em Massachusetts, ou no norte, os caras chegam, faz o que tem que fazer, deixa limpinho, passa o aspirador, pega a sua ferramenta e vai embora. Você chega aqui, parece que passou um tornado assim, cara. Tem pedaço de ferro, tem pedaço de concreto, quem mexe com construção nova. É uma bagunça tremenda. E eu falei, cara, eu não consigo lidar com esse povo. Não, é porque eu não vou mudar eles. E aí, passou esses 3 meses, fui pegando um servicinho aqui e ali, não passei dificuldade financeira. Assim, fiz o que eu precisava de fazer. E eu falei, cara, se não tem essa cultura, esse vai ser o meu diferencial para minha companhia. Então eu vou prover solução para um cliente, solução que ele não encontra em Miami,
que é responder ao cliente, atender ao cliente diferenciadamente, entendeu? Ser responsável para cumprir os acordos do que o pessoal aqui não fazia, era experiência, você tratava uma coisa pro cara, o cara te entregava outra, né? Nesse período, como eu estava supervisor de obra, eu falei, esse vai ser o meu diferencial. Esse vai ser o meu chamativo. Até hoje eu nunca gastei um centavo com marketing. Todos os meus clientes vêm de recomendação de quem eu sou. E hoje o meu grande foco é Fisher Island. É uma ilha de magnatas, uma ilha, é o zip code de maior renda per capita dos Estados Unidos, entendeu? Se não for a maior do mundo, né, para os Estados Unidos. Então é ali que Opera, Calvin Klein, todos esses caras do hedge fund, judeus, russos, brasileiro de companhias magnatas do Brasil estão ali quietinho ali, escondidinho ali, né? Ali, Amém. então, Muito bom. E deixa pra gente um recado aí pro pessoal que gostaria, que está nos assistindo, de construir uma casa lá embaixo em Miami, ou gostaria da sua indicação. Qual que é o nome da sua empresa? Mac Rash Home Improvement, MC, Marcelo, Claudiceia, Rash é o meu sobrenome, Home Improvements. E nós estamos ali em Miami, somos especialistas em construção de alto padrão, principalmente reforma interna, com carpintaria e tudo mais. E estamos também construindo já também casas desde o começo. Se você está interessado, chega lá, busca aí por nós aí no Instagram, vai estar lá o meu link também. Ou se não, procura aí o meu telefone 508-802-3381. Traga o seu problema que eu vou te trazer a sua solução. Glória a Deus. Muito bom. Marcelo, estamos indo para os finais. Vamos fazer um bate-volta rapidinho, assim? Uma palavra que vier na sua mente, você solta? Vamos lá, Deixa vamos eu lá. apertar você um pouquinho. Vamos lá. Uma palavra que define a sua conversão. Graça. Maior milagre que já viveu desde que conheceu Jesus. Em saúde, eu fui liberto de um câncer. Aleluia, não contamos esse. É. Então tem que chamar ele para outra entrevista, gente. Ser pai é? Maravilhoso. O que mudou em você como homem depois que Cristo entrou na sua vida? Meu caráter e meu coração. Tinha um coração de pedra. Nos negócios, qual valor cristão você mais pratica hoje? Logicamente, eu acho que a honestidade não tem como você fazer negócio e representar o reino sem honestidade. Um versículo que marcou sua caminhada de fé. Me fugiu a memória, mas é aonde que Paulo fala que aquilo que eu queria fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer isso eu faço, porque era uma luta que eu tinha espiritual no início da minha conversão. Eu não me achava aceito por Cristo, não me achava convertido. Esse versículo mudou minha vida. O maior desafio de ser cristão no mundo empresarial. Não se submeter ou não se moldar a este mundo. Ser fiel à palavra do Senhor. Porque oportunidades surgirão. Não se moldar ao mundo. Boa. Um conselho para homens que querem liderar com fé e caráter. Desafios virão. Dê tempo ao tempo. Porque Jesus sempre dará a resposta. O que a construção civil te ensinou sobre Deus? Deus é o arquiteto do mundo. Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos e para a sua geração, para aquela câmera ali? E esse aí você pode gastar tempo, porque suas filhas vão ver esse vídeo. Eu me preocupava em deixar um nome. Mas hoje, o meu legado é eu ensinar, principalmente a minha descendência, as minhas filhas, porque esse é o meu primeiro ministério dentro da minha casa, a amarem e a servirem ao Senhor de todo o seu coração. E deixar um legado de ensinamento, uma vida que pode se chamar de ser digna de ser seguida. Alguém que passou e deixou um ensinamento para uma geração melhor para o futuro. Então, hoje, o meu foco de legado, eu quero deixar para a nova geração o conhecimento de que me foi passado, que eu adquiri, para que você não tropece nos mesmos tropeços que eu tive, para que essa próxima geração ela seja ainda melhor em Cristo do que nós e do que eu fui.
Esse é o meu legado, deixar um ensinamento sobre Cristo. E para sua esposa? Para minha esposa, o meu coração, o meu amor e a minha dedicação. Não sou um homem perfeito, adoro um Deus perfeito, mas eu busco a cada dia entregar o meu melhor, te fazer você sentir a cada dia mais segura. E a cada dia que passa, eu sinto mais e mais a necessidade da sua companhia. Agradeço a Deus e aprecio mais e mais a sua amizade, o seu amor, o seu companheirismo. E a cada dia eu peço ao Senhor que eu aprenda a te amar cada dia mais. Aleluia! É isso aí. Obrigado, Marcelão. Que entrevista maravilhosa, que tempo bom. Eu acredito que muita coisa que foi falada que vai edificar seu coração. Esse é mais um episódio do Legado Cast 360, porque o verdadeiro sucesso é viver por um propósito. E esse propósito a gente só descobre em Cristo. Amém, com certeza. Amém? E para você que está nos acompanhando, que gostou dessa entrevista, envia para alguém, faz o subscribe aí com a gente, ajuda esse canal a ficar mais comunicativo e alcançar lugares aonde que nós achamos que não pode chegar e a internet nos dá essa possibilidade de chegar Graças com a a palavra Deus. de Deus. Eu gostaria que você, nesse exato momento, avaliasse na sua vida o tudo que você ouviu aqui e se quando você morrer, você vai ser lembrado. Eu vou lembrar do Marcelo, de várias coisas que ele falou aqui, e eu gostaria de saber de você. Você, quando você vier a faltar, as pessoas vão lembrar de você, quem foi você, o que que você marcou, o que que você deixou, ou você deixou um monte de bens só e materiais que eles vão acabar em um dia e ninguém vai lembrar nem das casas que você deixou. Desculpa, mas essa é a realidade hoje que o mundo vive. Com certeza. Então, você tem em suas mãos, nesse exato momento, a possibilidade de marcar vidas e mudar histórias e viver por um propósito de sucesso. Amém? Muito obrigado, Marcelão. Prazer. Tenha uma muito semana obrigado. abençoada e vamos até o próximo. E um beijo do crente para vocês.